Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite. Hoje, pela madrugada, eu falo com Deus, o Espírito Santo me revelou, me mostrou sobre o que é arrependimento e o que é convenção, converter-vos. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 3, tem um personagem chamado Pedro e João, que entrando no templo, às portas tinha um cidadão paralítico que pedia esmola. Ela tinha um ponto certo que pedia esmola. Alguém dava, outro não dava. Mas coincidiu que naquele dia, para aquele rapaz foi especial. Por quê? Porque, visto que aquele rapaz, ele era paralítico há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E já tinha ali um lugar de certo para pedir esmola. Certo. Quando ele viu Pedro e João entrando no templo, ele pediu uma esmola. Ele disse, olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Pegou na mão daquele rapaz, mais de 40 anos sem andar. E todo mundo ali viu aquele milagre. Visto que aquele povo conhecia ele há muito tempo. Não está nem aí. Mas quando viu aquele milagre, ficaram pasmados com Pedro e com João. Aí o que acontece? Aquele rapaz ficou em pé e começou a andar. E seguiu a Pedro, aqui aos Apóstolos 3, e o versículo de número 10. E conhecendo-os, pois era ele, o que se assentava a pedir esmola, a porta formal do templo, ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhe acontecia, porque era incrível aquilo ali acontecer. Ninguém conhecia. Mas interessante é que ele estava na porta do templo. O templo significa o quê? Uma congregação, um lugar santo, sagrado. Quando eles viram aquilo, aqueles homens ali, aí quando Pedro entrou com João, aqui no versículo número 11 diz isso, e apregoando-se do coxo, que foram curados, a Pedro e a João, todo o povo correu atônico para junto deles. Quer dizer, já começou ali uma etiqueta, idolatria, né? Olha para Pedro assim, pasmado, para João. Foi ele que fez. Interessante, porque é muito bom ser humilde. Olha, a humildade, Deus ama muito a humildade. Não faça nada para se apresentar. Não. Desde que tudo aconteça naturalmente na sua vida. Se você tem um talento de orar para aquelas pessoas que estão doentes e cura, tem um talento de você orar, se está desempregado, e abre uma porta de emprego, se aquela pessoa que recebeu a sua oração disse, falando, vem cá, obrigado, Vicente, aquela oração que tu fez para mim, olha, eu gostei muito. Meu ser ímpio. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que a oração do justo, né, ela cabe muito em seus efeitos, né, tem poder de oração. Se você soubesse o poder da oração na sua vida, na minha vida, é muito grande, irmão. Você está murmurando, maldizendo, não, ore. Se você não tem hoje, você vai ter mais tarde, daqui a pouco, amanhã. Porque para Deus nada é possível. Mas eu quero chegar. Aí passou o processo todinho e tal. Aí Pedro começou já a pregar agora pesado, no versículo de número 14. Estou lendo Atos 3,14. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homicida. Naquele momento lá, que era Barrabás, o ladrão salteador, mau, sanguinário, e Jesus. E aquele mesmo povo que estava ali vendo aquele milagre de Pedro e João, lá no famoso Dia dos Apóstolos 3, lembrou. E Pedro simplesmente era um apóstolo
Jesus. Andava com Jesus. Mas quando aquele povo viu o milagre que Pedro fez, não, ele disse, não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. Ergueu a mão, pegou a mão do ombro e disse, levanta e anda. Mas foi suficiente para aquele povo entender que Deus trabalha de várias formas. Ele não mudou, não. A gente pode mudar. Mas se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, você vê coisas que ainda acontecem na sua vida. O que falta hoje, irmão, não é só você falar fé, né? Que é uma palavra, é isso, oxítono, né? Fé. Pronto. Eu tenho fé. Mas cadê a sua fé? Você agora está ouvindo sua mensagem. Por que você baixou a cabeça? Por que não quer mais sair da cama? Não quer mais aceitar o Evangelho? Sai do seu bloco de ação, você que não fez ainda a convenção. É interessante aqui, e Pedro disse assim, 3,19, arrependei-vos, pois, e se convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha a ser o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Irmão, hoje o homem não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Mas para ter a salvação, para alcançar a certeza da vida eterna, você, todos os dias temos que converter-se cada vez mais. A palavra arrepender-vos significa que você se lamente do que você fez. E sempre assim. Eu, sem perceber, fiz algo a uma pessoa que tombou comigo, fiz algo àquela pessoa. Aí depois que eu fiz, mas rapaz, eu errei. Fulaninha, minha amiga, meu amigo, eu tenho que pedir perdão a ela. Então, para se arrepender, tem que haver o perdão. Através do perdão, aí vem o quê? Vem a convenção. Tem que se converter, se convencer. Às vezes você até diz assim, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas falta uma coisa entender você. Se arrepender dos seus pecados. Ele diz assim, arrependei-vos, convertei, para que seja apagado todos os vossos pecados. Porque não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E é impossível aqui na face da terra agora, impossível nesse globo terra, aparecer um homem para dizer que não tem pecado. Não existe. Não tem. Porque quando a criança nasce na maternidade, a mãe da luz, já tem o pecado lá atrás. Pecado de Adão e Eva. Por isso que quando a criança nasce, os pais que são cristãos, um certo tempo de meses, vai apresentar ao Senhor para abençoar aquela vida. Mas os pais abençoam aquela criança. Mas com o tempo ela vai crescer. Então é ela que vai tomar a decisão de se arrepender. Tá certo? E se converter. Não tem outro meio a fazermos. É só entender que somos servos de Deus, pecadores, e pela graça de Deus na nossa vida, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, de uma tal maneira, amor por mim e por você. Essa mensagem, irmão, é simplesmente simples, mas com certeza essa mensagem é para você e para mim. Todos os dias eu tenho que me arrepender dos meus pecados, procurar acertar mais do que errar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam difíceis da glória de Deus. Mas fomos alcançados, irmão, pela misericórdia, pela graça salvadora. Favor merecido. Ninguém merecia nada. Estamos aqui hoje, todo dia, trabalhando, labutando, esperando a volta do Messias. Esperando ele chamar. Porque vai ser assim. Tem até um louvor que diz isso na Bíblia cristã, né? Quando angélica trombeta neste mundo estugir, meu nome ouvirei, Jesus,
chamar. Quer dizer, ele vai chamar seu nome, o meu nome. Aqui na Terra, a gente deu um nome para alguém escrever no computador da Terra. Mas interessante é a gente estar com a certeza de ter seu nome escrito. Aleluia. Glória a Deus. Lá no livro da vida. Então, não esqueça disso. Para finalizarmos, diz assim, Atos 3 e o versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É muito lindo. Você sentir, naquele momento, o Espírito Santo ao seu lado. Davi acorda tribulado, desesperado, chorando. Ele diz, filho, eu estou com você. Eu não vou lhe abandonar. Eu não vou deixar você só. Pode ser que todo mundo lhe abandone. Mas o teu Deus, o meu Deus, Criador do céu e da terra, que criou todos nós, seres viventes, tudo no universo, tem o globo terra na mão dele, diz para ti essa manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite. Não te preocupa não. Deus está contigo. Amém? Vamos orar? Pai, estou aqui nesse momento agradecendo por esta oportunidade que me desse mais uma vez, Senhor. Se a pessoa que está do outro lado agora não estiver, abençoa também. Abençoa dando saúde, dando sabedoria e dando paz. Os que estão em casa doentes, nos hospitais internados, visita, Deus. O Pai, eu te peço também cada vez mais sabedoria para mim, para essa pessoa que está orando comigo agora. Proteção, Pai. Deus, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, somos limitados. Mas Tu és um Deus de providência, um Deus de amor. Eu te peço também por todos meus irmãos que estão agora tendo a oportunidade de assistir e ver esse vídeo. Abençoa, Pai. Eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço. Essa mensagem é do missionário humilde aqui de Pernambuco, Recife, Brasil, de Rio de Oliveira. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. E você que são meus seguidores. Obrigado também, meus amigos também. Fico feliz de ter você como seguidores. Agora eu fico melhor feliz ainda que você sirva a Jesus. E siga, mas sirva a Ele. Porque para Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para mim é só alegria. Jamais eu quero me exaltar, não. Eu quero levar até o fim da minha vida. Aleluia. A mensagem do Evangelho. Isso é meus filhos, também minha esposa. Quando eu partir desse mundo, no meu caixão, bota uma frase. Assim. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Eu te amo também. Tá certo?